Tribunal de Contas da União prepara mais uma bomba para jogar no colo do Bolsonaro, dificultando ainda mais a estratégia da defesa do ex-presidente, que é evitar o máximo a caracterização do peculato, porque peculato dá prisão, já improbidade administrativa não dá. O problema é que o TCU identificou que 17 itens recebidos por Bolsonaro de alto valor e alto interesse comercial simplesmente desapareceram. E o Tribunal de Contas solicitou que Bolsonaro devolva esses itens. Só que alguns presentes foram vendidos e não serão recuperados. Então Bolsonaro não vai conseguir atender a essa demanda do TCU. E aí o peculato vai ser caracterizado e a prisão vai ser fechada. Coloque nos comentários, você acha que Bolsonaro vai ter alguma chance de escapar da prisão com tantos problemas? E qual é o impacto da imagem de Bolsonaro depois de tudo isso? Deixe seu like se você quer que ele seja preso e se inscreva no canal. Nós vimos recentemente uma reportagem do Jornal Nacional que eu falei pra vocês que foi devastadora para o Bolsonaro, mais ou menos nessa linha aí de presentes que foram recebidos e sumiram. Mas agora nós temos uma investigação do TCU que foi finalizada. Essa reportagem do Jornal Nacional mostrou que o Bolsonaro tinha 18 itens de alto valor que foram simplesmente desaparecidos. Desapareceram, sumiram. Magicamente o David Copperfield desapareceu com esses itens do Bolsonaro. Foi uma reportagem no Jornal Nacional, vocês sabem que o Jornal Nacional é visto por uma parcela considerável da classe média que enxerga a política simplesmente como combate ou não à corrupção, corruptos e não corruptos. Então no Jornal Nacional essa reportagem tem um impacto muito negativo para a imagem do ex-presidente. Mas isso aí deve fazer uma semana e meia por aí e nós já sabíamos que havia alguma coisa sobre presentes que não foram descobertos, que não foram ainda foram ocultados. O Tribunal de Contas da União, olha só como que o cerco está se fechando contra o Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União pediu que o Bolsonaro devolvesse os presentes que ele recebeu e ainda não foram entregues à União. Porque esses presentes que o Bolsonaro recebeu de autoridades estrangeiras são presentes de alto valor, não são itens do Bolsonaro, mas itens da União. Só que o Bolsonaro não vai ter como devolver todos esses presentes. Porque alguns, como aquele relógio Patek Philippe que foi vendido pelo pai do Mauro Cid, não foram recuperados. O Frederico Vassef recuperou o Rolex, mas outros itens não. Então na hora que o TCU solicitar a devolução e já solicitou e o Bolsonaro não conseguir entregar, cadê esse item, Bolsonaro? Ah, não tá, não. Como que não tá? Nós tínhamos aqui, tem um catalogado, esse relógio aqui, você não entregou. Cadê o relógio? Não sei, cadê o relógio, Bolsonaro? Bom, era uma responsabilidade sua administrar, você não administrou, o negócio foi desviado e aí está caracterizado o peculato. É óbvio que é uma jogada do Tribunal de Contas da União junto com os investigadores, porque o Bolsonaro ele quer fugir do peculato, porque o peculato dá de 2 a 12 anos de prisão. Peculato é quando um funcionário público surrupia um bem público. O Bolsonaro quer que tudo isso seja caracterizado como improbidade administrativa, seja caracterizado como um mal entendimento, tudo mal entendido da lei, uma má interpretação. O problema que o Bolsonaro não vai conseguir devolver é porque o Tribunal de Contas da União finalizou uma investigação sigilosa sobre os presentes do Bolsonaro. Ao todo, o Bolsonaro recebeu aproximadamente 10 mil itens na época que ele era presidente da República. Desses 10 mil itens recebidos, aproximadamente 300, era 200 e, vou colocar aí 290, foram recebidos de autoridade do exterior. Desses 290 presentes que o Bolsonaro recebeu do exterior, ele deixou 55 no acervo presidencial e os outros 240 e tantos levou para casa. Desses 200 e tantos itens que o Bolsonaro recebeu, 111 sumiram. Ninguém sabe onde está. Ou ninguém sabe onde estão. E desses 111, 17, segundo informações da revista Veja, eram de alto valor e alto interesse comercial. Então a Michelle, é melhor parar com aquela conversinha de ironia, de quando perguntado onde tá as joias, e ela quer ironia, não, tá lá na caixa. Não tá não. Não tá na caixa, pode estar numa caixa, mas não no banco. Mas não no banco. Além disso,
A reportagem da Veja aponta que alguns itens nem chegaram a ser catalogados. Ou seja, Bolsonaro recebeu esses presentes e os presentes desapareceram. Que eram esses presentes? Ninguém sabe até o momento que a reportagem mostrou. Ou nem vai ser possível identificar. Mas que o Bolsonaro recebeu presentes e esses presentes sumiram, isso aconteceu. Então nós temos aí, pessoal, um claro movimento de ocultação por parte do Bolsonaro. O que nós temos que discutir, e é bom sempre voltarmos, é o motivo de Bolsonaro ter recebido esses presentes. Existe a possibilidade de ter sido pagamento ilegal para a venda de refinarias da Petrobras. Essa foi a suspeita inicial, depois esfriou um pouco, ninguém mais fala nisso. Mas nós temos que lembrar o programa de privatização de refinarias da Petrobras, do Paulo Guedes, que foi um fiasco, 8 refinarias foram colocadas à venda, nenhuma delas recebeu propostas. Depois uma proposta muito abaixo do valor justo foi recebida de um fundo árabe e o Bolsonaro vendeu. Eu tenho a hipótese que essas joias elas foram recebidas por Bolsonaro justamente como forma de reduzir o preço para que as refinarias fossem vendidas. E por que Bolsonaro recebeu joias? Por conta dessa possibilidade de dificultar a identificação da propina. Porque Bolsonaro recebia joias, vendia no exterior, pegava o dinheiro vivo e colocava no bolso. E nós temos outros presentes que foram recebidos que a gente nem sabe se recebeu ou não, quais eram os valores. Então fica caracterizado essa situação envolvendo a Petro. E isso precisa, claro, ser investigado. Nós vamos poder descobrir mais detalhes disso tudo com a delação do Mauro Cid. Nós não sabemos como que o Cid vai realizar essa delação. Mas o Cid está envolvido no caso das joias. A negociação aberta, vamos ver como que vai acontecer, novas informações devem surgir no futuro próximo e nós teremos aí mais detalhes sobre as delações que o Mauro Cid poderá fazer, elucidando esse caso das joias e outros mais. Nós podemos saber quantas joias o Bolsonaro recebeu, porque como o Cid era um braço direito do Bolsonaro, ele pode falar quais eram esses itens que o Bolsonaro recebeu e não foram catalogados. E aí nós vamos ter mais informações sobre isso. Eram itens mais caros, menos caros do que os que foram catalogados? Então a delação do Mauro Cid, ela é fundamental e ainda por cima destruidora para o Bolsonaro, porque as informações que ele pode esclarecer ficam cada vez mais valiosas. E o Tribunal de Contas também vai caracterizar aquela viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos no fim do mandato como sendo uma viagem irregular. Porque o Bolsonaro viajou enquanto presidente, gastos públicos foram feitos para custear aquela viagem e não havia uma justificativa plausível para aquela viagem do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro fugiu, ele não queria passar a faixa presidencial por Lula, tinha medo de haver alguma operação policial contra ele. E por isso que ele foi embora. Mas o Tribunal de Contas não identificou nenhum tipo de justificativa plausível para a viagem. E o Mauro Cid está envolvido naquilo também. Porque o Cid viajou com a comitiva de Bolsonaro até com passagens pagas pelo Estado brasileiro. Então é mais uma situação que envolve Mauro Cid e ele pode colocar ainda mais no Lulu de Bolsonaro, fazendo um exame de próstata sem luva e com o dedo bem comprido com o Bolsonaro, porque até nisso o Mauro Cid está envolvido e pode aí complicar o Bolsonaro. São bombas e mais bombas que estão explodindo na face, né, de Bolsonaro.